colocar a aula para gravar. E eu vou começar essa aula falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã chuvosa de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovens, nossa linda física. E galerinha, oficialmente, essa é a nossa última aula, né? Semana que vem já é a aula de revisão para a prova, de recuperação, que é no fim de semana que vem. A prova de vocês encerrou hoje, a prova de física. Eu ainda não olhei as notas, tá bom? Então não sei como é que foram as notas aí, não sei quem ficou, quem não ficou de recuperação, se ficou alguém de recuperação, não sei, tá bom? Mas para quem ficou de recuperação, as aulas da semana que vem vão ser para nós discutirmos assuntos dessa prova de recuperação, tá bom? Mas todos estão convidados a participar, se quiserem participar da aula, beleza? Mesmo já passou de ano, mas gosta tanto de física, tão apaixonada pela matéria, que quer assistir mais uma aula, está convidado, não tem problema, tá bom? Mas no finalzinho eu reforço esse aviso com vocês aí, tá bom? Galera, nessa última aula, eu queria conversar com vocês sobre relatividade. Tá bom? É o último assunto que falta para a gente conversar e tem algumas coisas bem interessantes aí para a gente discutir sobre relatividade, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela com vocês para ir montando um resuminho junto com vocês aí. Então vamos lá. Relatividade. Galera, na relatividade, a gente tem que parar um pouquinho e desapegar mais ainda do restinho de coisa que a gente tinha pegado lá da mecânica clássica. Quando a gente começou a falar de física quântica, um monte de coisa foi desconstruindo, não é verdade? E agora na relatividade, o pouco que sobrou vira pó, vira nada, tá bom? As três grandezas que nós temos lá na mecânica clássica, na física clássica, melhor dizendo, tempo, comprimento e massa, que eram grandezas absolutas, aqui na relatividade elas não são mais absolutas, jovens, elas mudam, elas sofrem deformações, e é isso que a gente vai começar a estudar, tá bom? Então vamos lembrar que tempo, massa e comprimento, que antes eram grandezas absolutas lá na física clássica, agora elas deixam de ser. Beleza? E quando eu vou falar de relatividade, Einstein foi o cientista, jovens, que fez a proposta da teoria da relatividade. E ele fez essa proposta duas vezes. A primeira teoria ficou conhecida como a teoria da relatividade restrita. E posteriormente ele fez mais algumas adaptações, fez novas descobertas, e daí veio a teoria da relatividade geral. Então, teoria da relatividade restrita, tá bom? Então, essa teoria, Einstein desenvolveu ela em torno do ano de 1905, tá bom? Então, foi mais ou menos nessa época aí. O que Einstein propôs, jovenzinhos, com essa teoria? A principal mudança e a principal proposta que ele construiu foi a partir da análise de movimento com referenciais inerciais. Então, referenciais inerciais. Vamos lembrar primeiro o que é um referencial, jovens. Sempre que eu vou definir se um corpo está ou não em movimento, eu faço isso a partir de um referencial, tá bom? Então, eu estou nesse momento em repouso em relação ao meu computador, em repouso em relação ao chão, mas em movimento em relação ao sol. Então, eu sempre defino um referencial. Inercial é um referencial que está em repouso ou que se move com velocidade constante. O referencial não inercial, que é quando ele faz novas descobertas, que é a próxima teoria, é para quando o referencial que você adota ele está acelerado. Então, por enquanto, nós vamos pensar em referenciais parados ou que se movem
com velocidade constante, beleza? E a partir, jovenzinhos, dessa teoria de um referencial inercial, Einstein faz dois postulados. O primeiro, eu vou escrever esses postulados aqui, jovens, porque eles são base para o que a gente vai discutir depois. Então, postulados. O primeiro, as leis da física, elas são iguais em qualquer referencial inercial. As leis da física são as mesmas. Faltou em qualquer referencial inercial, hein? Inercial, porque eu estou falando da relatividade restrita, tá bom? O que Einstein queria dizer, jovens? Que não existe referencial privilegiado. Isso que é legal, a física sacaneia todo mundo igual, não importa qual é o referencial que você está tirando de análise. As leis da física são as mesmas em qualquer referencial inercial, beleza? E o segundo postulado, jovenzinhos, é que a velocidade da luz a gente já estudou, né? 3 vezes 10 a 8 metros por segundo é a mesma em qualquer referencial inercial. Professor, mas eu já sabia que a velocidade da luz era a mesma. Pois é, jovens, mas aí tem uma análise interessante para que a gente faça. E essa análise é a seguinte, ó. Pensem, por exemplo, que nós temos aqui uma espaçonave. Tá lá, espaçonave. E aqui na frente dessa espaçonave, nós temos uma grande lanterna. Uma senhora de uma lanterna, lá no espaço, beleza? E aí, jovens, essa lanterna, ela emite luz na direção à frente dela, e essa luz vai encontrar com essa espaçonave. Jovens, a velocidade da luz, ela vai ser 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Não importa se você vai medir a luz de um referencial externo, de um referencial da própria lanterna ou de um referencial dessa espaçonave. Vamos supor que essa espaçonave se move com uma velocidade de 2 vezes 10 a 8 metros por segundo. Quando a gente pensava lá na mecânica clássica em velocidade relativa, se você tinha dois corpos se movendo um em direção ao outro, jovenzinhos, a velocidade relativa entre eles era a soma das velocidades. Se eu fizer isso aqui, somar a velocidade da espaçonave com a velocidade da luz, porque elas estão em sentidos opostos, eu tenho um valor de velocidade que é maior que a velocidade da luz, o que é impossível. Então, não importa como está acontecendo o movimento, a máxima velocidade que você vai conseguir medir para a luz é 3 vezes 10 a 8. Não importa se você está no referencial inercial que se move com uma velocidade no mesmo sentido que ela, em sentido oposto que ela, se move junto com ela, se você está em repouso, não importa. Você sempre vai medir a velocidade da luz como sendo 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Não importa como está sendo o movimento relativo entre você que faz a medida e a luz. Não importa. E aí a primeira coisa que vai contra o que a gente conhece da mecânica clássica, porque lá o sentido entre os vetores velocidade influencia nessa medida de velocidade. Eu posso somar, eu posso subtrair, vai depender. Aqui, jovens, pensando na velocidade da luz, não. A velocidade da luz sempre vai ter esse valor independente de como você faça a medida. Por isso que é um postulado que foi construído por Einstein para discutir-se a teoria da relatividade restrita. Beleza? E aí, jovens, partindo desses dois postulados, que as leis da física são as mesmas em qualquer referencial e que a velocidade da luz não muda, é sempre esse 3 vezes 10 a 8, pensando sempre no mesmo meio aqui, que é o vácuo ou o ar, tá bom? Não estou pensando em refração, em a luz passando de um meio para o outro, não, mantendo sempre o mesmo meio,
tá bom? Nós temos dois fenômenos fantásticos que acontecem, que é a dilatação do tempo e a contração do espaço, que é o que a gente vai discutir agora, beleza? Eu vou pegar uma nova lousa, então se alguém quiser bater um print da tela, agora é a hora. Eu vou falar primeiro com vocês da dilatação do tempo. Que é isso, dilatação do tempo? Como assim? Jovens, a ideia é a seguinte. Se, por exemplo, tem um ser humaninho aqui na Terra, beleza? Um outro ser humaninho embarca numa viagem, numa espaçonave, e essa espaçonave se move com uma velocidade que é aproximadamente a velocidade da luz. Não vamos entrar agora nos critérios de ser possível ou não. Depois a gente vai ver o que é possível de velocidade, de viagem e tal. Por enquanto a gente só vai pensar que está acontecendo a viagem, beleza? E aí, jovens, esses dois seres humanos viajam, um fica aqui na Terra e o outro viaja com a velocidade próxima da luz. O tempo ele vai passar de forma diferente para cada um deles. Os dois têm a mesma sensação de tempo. Você agora, aí no cômodo onde você está assistindo essa aula, você está paradinho aí sentado, ou deitado, enfim. Você tem uma sensação de tempo. Sei lá o que é a sensação de tempo que a gente define, mas você sabe que o tempo está passando. Para a pessoa que está viajando, o tempo também está passando e com a mesma sensação que você tem aqui. Ele não tem a sensação de que o tempo está passando mais rápido, nem em câmera lenta. Não, ele tem a mesma sensação de tempo, beleza? Porém, o tempo está passando de forma diferente. Ele não percebe, mas o tempo está passando de uma forma diferente. Beleza? O que acontece, jovens, é um fenômeno chamado dilatação do tempo, que uma pessoa aqui na Terra vai ter o tempo passando de forma mais lenta do que alguém que está viajando. Então vai acontecer o seguinte, a pessoa que está viajando tem um tempo passando de forma mais lenta do que quem ficou aqui na Terra. A gente vai dizer o seguinte: o tempo medido, ΔT, o intervalo de tempo medido na Terra, ele é igual ao intervalo de tempo medido na espaçonave, que eu vou chamar de E. Dividido, jovenzinhos, por esse fator aqui, que é 1 menos a velocidade da luz ao quadrado. Perdão, a velocidade com que a pessoa se move na espaçonave dividido pela velocidade da luz. Ambos os termos aqui, estão elevados ao quadrado. Essa velocidade aqui, jovens, é a velocidade da espaçonave, que eu escrevi aqui, que é próxima à velocidade da luz. Então, por exemplo, vamos fazer uma interpretação aqui. Qual que é a média de idade de vocês aí? Vocês têm 16 anos em média, a grande maioria? É, né? É, 16. 16. Quem foi que me respondeu aí? Helena. Helena, então você vai ser a nossa cobaia, Helena. Jovenzinho, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos pegar a Helena e vamos colocar a Helena aqui na espaçonave, beleza? A Helena viajou para o espaço. Tchau, Helena! Um beijo. E alguém vai ficar aqui na Terra, alguém que tem a mesma idade que a Helena. Helena, quem que vai ser aqui a pessoa que vai ficar te esperando na Terra ansiosamente? Me diz aí. Melissa. Melissa é o ser humaninho que ficou aguardando a Helena aqui na Terra. A Melissa tem cabelo enroladinho, né? Não estou confundindo não, né? Tá aí. Helena e Melissa. Jovens, as duas têm 16 anos de idade, beleza? E a Helena vai viajar por 2 anos, uma viagem de 2 anos. Elas estão aqui na Terra, elas combinam. Helena, você vai viajar por 2 anos, beleza? Beleza. Aí a Melissa fica aguardando ansiosamente. Quando dá o tempo de 2 anos, ela vê a espaçonave voltando. Uhul! A Helena está chegando. Quando a Helena volta, a Melissa tem 18 anos, jovens. 18 anos. Mas
Qual será que vai ser a idade da Helena? 18 anos também? Não. A Melissa vai estar mais velha do que a Helena, jovenzinhos. A Helena vai ter uma idade menor que 18 anos. Porque como ela se moveu numa velocidade próxima da luz, o tempo passou de forma mais lenta para ela. Como assim, pessoal? Vamos calcular? Vamos calcular como é que é isso? Ó, o tempo que passou na Terra... Não, o tempo que passou na Terra eu sei quanto foi. O tempo que passou na Terra foi 2 anos, beleza? Eu quero saber quanto que foi o tempo que passou, ó, na espaçonave. Aí eu vou fazer raiz de 1 menos a velocidade. Com que velocidade a espaçonave da Helena se movimentou, jovens? Vamos dizer que ela se movimentou com uma velocidade de 0,8 vezes a velocidade da luz. 0,8c. 80% da velocidade da luz. Então fica aqui, ó, 0,8c ao quadrado dividido por c quadrado. Todo mundo na raiz. Então, 2 é igual ao tempo na espaçonave dividido por raiz de 1 menos. Jovens, 0,8 ao quadrado vai dar 0,64c quadrado dividido por c quadrado. Faz um tchucu-tchucu aqui, ó. Corta c quadrado com c quadrado. Nós vamos ter 2 igual delta t do espaço dividido por 1 menos 0,64. 0,64, jovenzinhos, vai dar 0,36. E raiz de 0,36 é 0,6. Então, esse 0,6 que está dividindo passa multiplicando. Então, o tempo no espaço foi de 1,2 anos. Portanto, a Helena vai ter 17,2 anos e a Melissa vai ter 18 anos. Apesar delas terem combinado que iam voltar depois de 2 anos, a Helena volta com 17,2, a Melissa fica com 18. Ou seja, a Melissa fica mais velha, jovens. É isso que nós chamamos de dilatação do tempo. Quem fica na Terra vai ficar mais velho do que quem viaja na espaçonave. Mas os dois têm a mesma sensação de tempo. Pois é, o tempo passa de forma diferente. Jovens, é daí que surge o paradoxo dos gêmeos. Se você pegar 2 irmãos gêmeos, deixar um na Terra, botar o outro para viajar com a velocidade próxima da luz, quando ele voltar, ele vai estar mais novo que o irmão que ficou na Terra. Como assim, mano? Pois é, jovens, pois é. O tempo passa de forma diferente. Tem um filme sensacional que eu quero assistir nas minhas férias agora, do final do ano, que eu não consegui assistir antes, que é o Interestelar, se eu não me engano. Que tem o pai que tem a filhinha, e dele vai fazer uma viagem no tempo, e quando ele... No tempo não, ele faz uma viagem com a velocidade próxima da luz, e quando ele volta, ele reencontra a filha. Só que o tempo passou de forma diferente entre ele e a filha. Então, a filha está bem mais velha do que ele esperava que ela estaria. Para ele, passaram-se alguns anos. Para a filha, se passaram mais anos do que para ele. Então, ele leva um choque quando ele encontra a filha de volta. Jovens, fica dica de filme, é excelente. O filme é excelente. Quem não assistiu Interestelar ainda, vale a pena o investimento de tempo. Ele é um pouquinho longo, mas é um filme muito bom, que vai tratar essas questões de relatividade, tem um pouquinho de física quântica, ali é bem divertido, tá bom? Então esse é o primeiro problema, jovens, a dilatação do tempo. Existe um segundo problema ainda, jovenzinhos, que é a contração do espaço. Eu vou pegar uma nova lousa aqui, jovens, posso ou vocês estão anotando ainda? Pode tirar, eu tirei print. Opa, beleza. Contração do espaço. Doideira, né? Agora, jovens, a contração do espaço é a seguinte. A mesma coisa, vamos pensar. Já que a gente pegou a Melissa e a Helena para cobaia, vamos manter a mesma ideia.
Está aqui a Melissa. E aqui é a espaçonave Ultra Mega Power tecnológica que a Helena está viajando. Jovenzinhos, a Helena está viajando e ela tem uma régua na mão. Beleza? Quando a Helena olha o tamanho da régua, ela fala, olha, é uma tradicional régua de 30 centímetros. Mas quando a Melissa olha a régua, ela fica encabulada. Como assim a Helena está me falando que é uma tradicional régua de 30 centímetros? Eu estou olhando aqui da Terra, faz de conta que é possível, e eu estou vendo, na verdade, uma régua que tem 25 centímetros. Como pode isso, Cachoeira? Jovenzinhos, é outro fenômeno relativístico. Quando essa velocidade se é próxima à velocidade da luz, essa velocidade da espaçonave, você vai ter a pessoa que ficou na Terra, observando os objetos que se movem com essa velocidade num comprimento menor do que eles realmente são. Então, se a espaçonave, por exemplo, tem 3 metros, ela vai enxergar com 2,2 metros. Não sei, a gente vai poder calcular, mas ela enxerga mais curto. Como é que é essa relação? É a seguinte, ó. A variação de comprimento observada na Terra é a variação de comprimento no espaço, vezes, e aí vem aquele mesmo fator, 1 menos v quadrado por c quadrado. Jovens, eu poderia fazer a dedução dessas equações com vocês, mas o objetivo não é a dedução, o objetivo é você entender a lógica da equação, é você entender a ideia de que para quem ficou na Terra o tempo é maior, para quem ficou na Terra o comprimento é menor. Dilatação do tempo e contração do espaço. Beleza? Mas dos dois, jovens, o mais importante é a dilatação do tempo. É o fato de quem ficou na Terra, quando a pessoa retorna da viagem, estar mais velha do que aquele que viajou. Esse é o principal impacto que a gente tem aí. Tá bom? E por que isso não acontece no dia a dia, né? O astronauta foi viajar, voltou e não teve essa dilatação do tempo. Porque, jovens, a condição para que isso aconteça é que a velocidade com que a espaçonave se move seja uma velocidade próxima da luz. Mas, jovens, nós não conseguimos pegar nenhum corpo e acelerar na velocidade da luz, porque a quantidade de energia que ele precisa é tão alta, que nós não conseguimos nenhum sistema de lançamento, de projeção de corpos que forneça essa energia que ele precisa. A gente consegue acelerar com uma velocidade próxima da luz uma partícula como, por exemplo, um elétron. Jovens, qual que é a ordem de grandeza da massa do elétron? É alguma coisa na 10 a menos 31 quilogramas, se eu não me engano. Olha isso, jovens, 10 a menos 31 quilogramas. Essa proporção de massa a gente consegue acelerar com uma velocidade próxima da luz. Portanto, uma espaçonave, uma pessoa, a gente não consegue acelerar essa velocidade. Outro problema. Se nós pegarmos essa pessoa e acelerarmos ela com uma velocidade próxima da luz, a gente não sabe o que vai acontecer também. Porque pode ser que esse corpo se desintegre e quando se reintegre de uma forma diferente, que é uma discussão que eu já vou fazer com vocês quando nós formos falar da relatividade... Essa é a geral, esqueci o nome da outra. Da relatividade geral, essa é a restrita, quando a gente for falar da relatividade geral. Beleza? Então, as duas relações principais. Tempo dilata, espaço contrai. Mas isso acontece para corpos que viajam com velocidades próximas à da luz. A gente só consegue fazer isso com corpos que têm uma massa estupidamente pequena, como, por exemplo, um elétron. Isso aí. Beleza? Então, para um elétron, a gente consegue reproduzir essa condição. Para outros corpos que têm uma massa muito maior, jovenzinhos, nós não conseguimos. Beleza? Legal. Falamos da relatividade restrita. Vamos conversar um pouquinho, jovens, sobre a relatividade geral de Einstein. Vamos lá.
Vou pegar uma nova lousa, então se quiserem bater um print na tela. Relatividade geral. Agora, jovenzinhos, é onde filho chora e mãe não vê. Tava bom, mas não tava muito bom. Mas daí parece que piorou. Eu tava entendendo, mas não tava entendendo muito bem. Mas eu não entendi mais nada. Ai, Jesus. Jovens, aqui, ó, nós vamos pensar num referencial não inercial. Aí, por isso que surgem todas as tretas, jovens. Agora, eu tenho um referencial que se move de forma acelerada. Essa teoria, jovenzinhos, Einstein estabeleceu em 1915, em torno de 1915. Beleza? Opa, não é aqui que eu tinha que ter colocado. Beleza? Referencial não inercial. E aí, jovens, quando a gente vai falar desse referencial não inercial, tem dois princípios ou dois postulados que Einstein fez aqui e não vão ter consequências em termos de cálculo para nós agora. Existem, mas a gente não vê isso aqui no ensino médio, tá bom? Só para quem vai fazer física no ensino superior. Mas esses dois postulados, esses dois princípios, um deles é o princípio da equivalência. Jovens, o que é o princípio da equivalência? Einstein quis dizer o seguinte, que todo corpo acelerado, ele vai sentir a aceleração desse referencial que ele está, como se fosse a gravidade daquele local. É como se fosse uma equivalência de gravidade. Como assim, professor? Por exemplo, jovens, por exemplo, pensa o seguinte, tem aqui um planeta, não é o planeta Terra, tá? É um planeta qualquer. Um planeta qualquer. Planeta qualquer, beleza? E aí tem uma espaçonave passando por aqui. E essa espaçonave, ela está acelerada. Então, ela está acelerada nesse sentido aqui. Aí, olha só, jovens. Para a pessoa que está dentro da espaçonave, ela tem a sensação da aceleração ser no sentido oposto. Ela tem a sensação de que está sendo acelerada para trás. É como se fosse a ideia da inércia, né? Ela está paradinha, a nave arranca, ela tem a sensação que é jogada para trás. Essa é a ideia. Beleza? Essa é a ideia. Ela tem essa sensação de aceleração no sentido oposto. Mas daí essa espaçonave passa perto desse planeta que eu não sei qual é. E aí ele sente, jovenzinhos, a ação do campo gravitacional desse planeta. O campo gravitacional é essa nuvem em volta do planeta aqui. E aí ele sente a ação desse campo gravitacional, que aponta para o centro desse planeta. Beleza? Então vai ter aqui a gravidade. A pessoa que está aqui dentro, ela vai ter uma aceleração resultante, que sai no meio dessas duas aqui, que são dois vetores, né? Que a gente vai chamar de gravidade aparente. Então, ela é doido, né? Você está sentindo igual você agora, né? Se você está sentadinho, fica em pé, você dá um pulinho, você é puxado para baixo, tem a gravidade te puxando para baixo. Ali, você estava sendo puxado para trás, tá bom? E aí você passa a ser puxado para a diagonal, para o lado. Surge uma gravidade diferente. É como se nós aqui na Terra tivéssemos, de repente, uma gravidade diferente. Você está sendo puxado para a Terra, para o solo, de repente você é puxado para o lado, entendeu? É como se surgisse uma nova gravidade resultante sobre o teu corpo. O que Einstein quis dizer é que a pessoa que está dentro da espaçonave, ela não vai... Ah, não, é porque a gente passou perto de um planeta. Então, agora tem a ação de uma nova gravidade sobre o meu corpo. A pessoa não tem essa noção. Ela só sente que a gravidade mudou. Existe uma nova gravidade. E, inclusive, a luz, jovens,
ela se deforma com essa gravidade. A luz pode ser deformada, não em sua velocidade, não, mas na sua direção de propagação. Então, por exemplo, a luz está se propagando em linha reta aqui, quando chega perto do planeta, ela sofre um desvio. Então, a luz, ela sofre a ação da gravidade, jovens. Mas, professor, a luz se propagando como onda vai sofrer... Então, é partícula? Não, jovens, não. A luz se propagando como onda sofre ação da gravidade. Dessa gravidade, nesse caso do planeta, mas se fosse dentro da espaçonave, seria a gravidade resultante e assim por diante. Então, esse princípio da equivalência levou Einstein a estabelecer um novo princípio, jovens, que é o princípio espaço-tempo curvo. Mano, como assim, professor, espaço-tempo curvo? Jovens, eu não posso nem falar para você assim, ó. Imagine o seguinte, porque não dá. O que eu vou falar para vocês agora, a gente não tem um referencial aqui na Terra para poder fazer o link. Então eu vou explicar e cada um vai mentalmente construir a sua ideia de espaço-tempo curvo e vai ter a sua própria interpretação e é individual de cada um, porque não tem como eu fazer um... Eu vou tentar de várias formas aqui te dar a ideia, mas cada um vai construir a sua ideia. O que Einstein disse aqui, jovens, é o seguinte, que o nosso mundo é um mundo em 4 dimensões. Já começa por aí, a gente só consegue imaginar em 3D. Então, cadê a 4ª dimensão que eu não estou vendo? Né? Mas tudo bem. As 3 dimensões tradicionais de espaço que nós conhecemos, né, que é o mundo 3D que nós temos, mais o tempo, jovenzinhos. O tempo, ele é uma dimensão. Mas, meu Deus, o que é o tempo nesse sistema? E aí, jovens, se eu pergunto para vocês o que é o tempo, a gente pode entrar numa discussão muito ampla, numa discussão científica, numa discussão religiosa, numa discussão filosófica, enfim, tem muitas possibilidades. Não é esse o objetivo. O que é tempo para a ciência? Então, esse é o grande desafio. Como é que eu vou interpretar o tempo, que para a física, inclusive, é algo que não está 100% estabelecido, como uma dimensão de tudo que existe, ou seja, ser uma 4ª dimensão. Foi isso que Einstein estabeleceu. E ele estabeleceu isso, jovenzinhos, no sentido de que o espaço-tempo é como se eles fossem formar um plano cartesiano. E eu tenho várias linhas, vários planos de espaço-tempo. Por exemplo, imagina um lençol bem esticadinho. Isso é o espaço-tempo. E aí você coloca em cima desse lençol outro lençol. É espaço-tempo. E outro plano desses em cima é espaço-tempo. E tudo isso junto é um único espaço-tempo. É confuso, jovens. É como se vários espaço-tempo formassem um único espaço-tempo. E aí você tem esses lençóis sendo cortados por outros lençóis que estão também na vertical. Vai formar como se fosse um cubo com um monte de lençol emaranhado entre si. E aí, jovens, a presença da massa, uma massa pequena como a nossa, ou uma massa muito grande como a de um planeta, deforma o espaço-tempo. Como assim, professor? Eu falei para vocês imaginarem um monte de lençolzinho, né? Ó, pensa assim, ó, lençolzinho, lençolzinho, lençol, 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 lençol. Lençol em pezinho. Eles estão se cortando, jovens. Eu estou mostrando só a parte da frente, mas esses lençóis se cortam e se interferem de forma harmônica, digamos assim. Não vai ter deformação. Mas a partir do instante que eu coloco uma massa aqui no meio, tudo isso sofre uma deformação. Vira algo assim, ó, a massa que eu coloquei está aqui, uma esferinha. O meu lençol passa a fazer isso aqui, ó. Eu sei que meu desenho é horrível, jovens, mas o objetivo aqui é passar a ideia para vocês, ó. Os lençóis, eles continuam se cruzando nesse sistema, percebem? Mas eles estão deformados. Eles estão deformados agora. Eu deformei o espaço-tempo. A massa tem esse poder de deformar o espaço e o tempo.
É aquela figura da página... Ah, não, disfarce, eu estou lendo outro livro aqui, jovens. Eu ia falar da página, mas não é do livro de vocês, disfarce. É essa ideia, jovenzinhos, de deformação de espaço-tempo. Como que você vai construir na sua mente o referencial de espaço-tempo, jovenzinhos? É o desafio que fica para você nesse momento. Imaginar um mundo em 4 dimensões, onde uma dessas dimensões é o tempo. E de modo que a massa, ela pode deformar espaço e tempo. E aí, jovens, isso aqui, essa teoria estabelecida por Einstein, se torna fundamental porque ela justifica a dilatação do tempo e a contração do espaço, a contração do comprimento. Beleza? Então, é essa teoria do princípio do espaço-tempo curvo que vai fundamentar e explicar por que acontece a dilatação do tempo e a contração do espaço. Jovens, eu deixei indicado para vocês um vídeo do Ciência Todo Dia, um único vídeo, e ele discute isso aqui. E ele faz algumas analogias com coisas de medida, ele vai falando o que é essa 4ª dimensão, ele faz uma abordagem diferente. Então, eu acho legal vocês depois assistirem aquele vídeo, ele é curtinho, deve ter uns 11 minutos mais ou menos, e você vai ter uma outra ideia do que é o espaço-tempo. E aí, talvez, juntando essas duas coisas, você forma uma terceira ideia, que daí vai ser algo que você construiu mentalmente aí, tá bom? Mas, jovens, de tudo que a gente estudou, eu vejo a relatividade restrita, fazendo um pouco de sentido equacionalmente, a relatividade geral sendo muito mais abstrata, em termos de pensar numa gravidade equivalente, em termos de pensar numa deformação de espaço-tempo, imaginar o tempo como uma dimensão, é algo que, para mim, é muito desafiador. Confesso para vocês, a minha pequena mente humana tem muita dificuldade para imaginar o tempo como uma dimensão. Fica aí o desafio para vocês conseguirem construir essa ideia. E, jovens, antes, se vocês tiverem perguntinhas, mandem no chat, que daí eu respondo lá pelo Google Sala de Aula. Mas eu queria aproveitar esse restinho de aula para me despedir de vocês, tá bom? Semana que vem eu vou usar a aula para fazer revisão para a prova de recuperação, caso alguém fique de recuperação, tá bom? Mas eu queria dizer para vocês que foi um prazer poder trabalhar com vocês esse ano, mesmo de forma remota. Queria poder ter estado mais pertinho de vocês. Não foi possível, mas sou grato por tê-los como meus alunos jovenzinhos, sou grato por todo o carinho de vocês ao longo do ano, sou grato pela paciência de vocês de me suportarem toda sexta-feira durante a aula, por viajarem junto comigo no mundo quântico, no mundo relativístico, e desejo para vocês um excelente final de ano. Espero que estejamos juntos ano que vem, que possamos nos ver, nos abraçar e voltar ao antigo normal e não a um novo normal, jovenzinhos. Tá bom? Tomara, prof. Muito obrigada a você também pelas aulas e por tudo. Saudades. Saudades. Professor, prazer foi nosso. Valeu aí. Até ano que vem. Então... Até ano que vem, jovens. Um abraço e se cuidem. Tchau, professor. Se cuida. Pronto, até ano que vem. Você é o melhor professor de todos. Não tem nem o que falar. Ah, bonitinha. Muito obrigado. Professor.